pessoal, e aí? Joia? Eu aqui de novo, isolamento, mas tacando play. Já que eu tô em casa sem poder sair, vou fazer um vídeo aqui com vocês hoje, batendo papo sobre as perguntas que os portugueses costumam fazer pra gente aqui por curiosidade ou por não entenderem algumas vezes algumas atitudes dos brasileiros, alguns posicionamentos. Como, por exemplo, eu escuto muito nesses 3 anos, muitas vezes nesses 3 anos que a gente mora aqui em Portugal, se o Brasil não tem trabalho. Por que tantos brasileiros vêm trabalhar em Portugal, uma vez que muitos que eles conhecem têm formação superior e trabalho aqui em subempregos? Eles perguntam por que fazem isso. O Brasil tão grande, uma dimensão continental, não tem trabalho para os brasileiros para poder vir para cá. Por que vem trabalho? Já que, uma vez, o trabalho que a gente encontra aqui não tem nem comparação com o trabalho que muitos de nós tínhamos ou teríamos no Brasil. Eu, por exemplo, tenho formação superior, trabalhei em grandes multinacionais e atingi um nível profissional onde eu sempre desejei. Ou seja, trabalhei, estudei e atingi um nível hierárquico no Brasil, nas empresas que eu trabalhava e que eu já trabalhei. Bom, onde a gente quer chegar, um cargo de liderança, sem fazer muito esforço físico. E hoje eu trabalho aqui em Portugal, como vocês já sabem, como vocês me acompanham. Eu trabalho numa fábrica, numa linha de produção e muitas vezes eu peguei muito peso. Então, quer dizer, não faz sentido, como eles dizem, não tem muita lógica. Por que tantos brasileiros vêm para cá? Porque não tem emprego no Brasil. E por que vem para cá sabendo que os trabalhos que tem aqui não serão iguais aos que eles teriam no Brasil? A resposta é muito simples. Pode parecer complexa quando a pessoa não entende o contexto, mas é muito simples. Porque eles dizem também que o salário do Brasil é mais alto do que o salário de Portugal. Porque o salário do Brasil é acho que R$ 1.200. O salário de Portugal agora que é 700. Eles falam não em valor de moeda, mas o valor do salário. E geralmente a gente explica, o salário do Brasil ele pode ser maior, o mínimo, mas ele não nos supre como o salário de Portugal. O poder de compra, como eu já falei, do salário de Portugal para a gente que vem do Brasil é muito superior, principalmente quando a gente pega esse dinheiro e faz uma conversão, ou seja, a gente manda fazer alguma coisa no Brasil, a gente precisa pagar alguma coisa no Brasil, a gente precisa comprar alguma coisa no Brasil. Então o salário mínimo, que aqui é pequeno para os portugueses, para nós ele é gigantesco. Porém, o que eu costumo dizer é que quando o brasileiro decide migrar para Portugal, não é apenas pelo salário. Ou alguns podem até fazer a conta e a conversão e dizer que olha que salário alto. Mas o que vale ainda hoje, ou ainda valia um tempo atrás, ou para a gente ainda vale muito a pena morar em Portugal, é o conjunto. Um conjunto de vários fatores. Além do salário nos trazer benefícios que, infelizmente, com o salário do Brasil a gente não consegue, não estava conseguindo, porque, mais uma vez, eu digo para você, os meus projetos, os projetos do Fernando, que a gente vem conseguindo realizar, que a gente vem conseguindo fazer, em 3 anos que nós estamos em Portugal, eu tive uma vida toda no Brasil e não consegui. Então, por aí você já tira a diferença de tempo e de valor que a gente consegue realizar os nossos projetos trabalhando em Portugal. É um trabalho pesado? Sim, é um trabalho. Se você me pergunta hoje, você prefere trabalhar no Brasil ou trabalhar em Portugal devido à carga de trabalho? Com certeza eu vou dizer para você que eu preferia estar trabalhando no Brasil. Porém, os benefícios que Portugal me traz hoje, eu demoraria muito tempo para ter no Brasil. Portanto, eu ainda consigo me desenvolver trabalhando aqui em Portugal com o salário que a gente recebe, mas e com a carga, né, física que a gente tem aqui. Muitos, não só eu, muitos e muitos brasileiros ainda vê vantagem, porque é o que eu volto a dizer, pelo conjunto da obra, vamos dizer assim, por tudo que traz, não é apenas o salário, mas é a tranquilidade, é o conforto, é o sentimento de segurança, é o sentimento de estar num país seguro, controlado, vigiado. Não estou falando vigiado no termo ruim, que você consegue ir e vir, você ainda tem o prazer, a liberdade de ir e vir a qualquer hora do dia e a qualquer hora da noite. Então, quando os brasileiros decidem imigrar para Portugal, não é apenas pelo salário, mas é pelo conjunto que eles veem
que eles ouvem e que as pessoas relatam, a qualidade de vida. Estou falando qualidade de vida em termos gerais. Como que a gente consegue viver hoje em Portugal? A paz, a paz de espírito, a tranquilidade mental que a gente vive em Portugal. Às vezes, muitas das vezes, ela deixa o pequeno salário, como dizem, o pequeno salário mínimo e os esforços para trabalhar em subempregos vão ficando em segundo plano, porque ainda compensa muito, ainda é muito satisfatório para a gente morar em Portugal. Uma vez que no Brasil não se tem, infelizmente, ainda essa tranquilidade de ir e vir, essa tranquilidade de você andar sem olhar para trás, sem preocupações, sem grandes medos. Não existe aqui em Portugal a preocupação de um pai com o filho na rua sozinho, como existiria ou existe no Brasil. Então muitos pais de família resolvem vir para Portugal não é apenas pelo salário, mas é pela estrutura de vida que Portugal proporciona. Ai, Vinícius, que estrutura de vida é essa se o país só reclama, diz que está entrando numa crise, e saiu uma reportagem recentemente dizendo que 30% das pessoas que trabalham em Portugal, que são assalariadas, são pobres. Mas é um pobre que é diferente do Brasil. É um pobre. O pobre de Portugal, ele consegue viver, de certa forma, 1000 vezes melhor do que o pobre no Brasil. O cara que recebe o salário mínimo aqui em Portugal, ele consegue viver 1000 vezes melhor do que o cara que recebe o salário mínimo no Brasil, porque o poder de compra de um não tem a mínima comparação com o outro. Pela valorização das coisas, pelos preços, pela caridade, né? Pelos preços absurdos que o Brasil aplica hoje em dia, pelos seus altos tributos, seus impostos altos. É impossível quase, é verdadeiramente uma autossobrevivência você morar no Brasil hoje recebendo o salário mínimo. E aqui em Portugal a gente vive, a gente sobrevive, mas vive. Então, a gente consegue viver confortavelmente bem. Claro que a gente trabalha muito, claro que nós todos fazemos horas extras assim que possível, assim que nos é solicitado para complementar. Mas mesmo sem fazer hora extra, como eu sempre disse e disse em outros vídeos, um casal, ou seja, 2 pessoas trabalhando, conseguem viver tranquilamente e pagar suas contas. Não tem nem comparação. Por isso que às vezes as pessoas perguntam e me perguntam, nos questionam por que tantos brasileiros vêm trabalhar em Portugal se o salário é tão baixo e se as condições não são muito favoráveis, principalmente para o imigrante quando chega num país novo. Porque depois tudo que passa a turbulência, a adaptação, vive-se melhor. Não tenha dúvida de que vive melhor. Portugal está entrando num momento difícil economicamente, pode estar entrando num momento difícil economicamente para os portugueses, porque reclamam que passam frio, porque o baixo salário mínimo para os portugueses não dá para eles conseguirem as coisas que outros países da Europa conseguem. Ainda é o salário mínimo baixo, considerável em outros países da Europa, mas para a gente ainda é suficiente. Ainda nos satisfaz, ainda conseguimos realizar tudo que a gente deseja. Então, a nossa questão morando em Portugal, ou a questão de muitas outras pessoas morando em Portugal hoje, não no Brasil, apesar da diferença de trabalho, dos seus trabalhos, que não serão os mesmos, ainda é o conjunto de todos os benefícios que a gente sente, como eu falei para vocês. É uma saúde controlada, é uma saúde organizada, é uma segurança controlada, é uma segurança organizada, é tranquilidade, é paz, é desaceleramento, né? Que a gente, quando chega aqui em Portugal, a gente automaticamente vai pisando o pé, tirando o pé do freio. Então, por isso que eu digo que ainda vem, o brasileiro vem para Portugal. O Portugal, como diz muitas reportagens, não é um país perfeito. E realmente não é um país perfeito. Para nós, e na visão de muitos imigrantes, ainda é um país perfeito. Ainda é um país muito bom, muito bonito, de muitas oportunidades boas. Mas apesar de dizerem, das notícias dizerem que Portugal é um país que está com muito problema financeiro, é um país que tem problema com violência, é um país que tem problema com corrupção, mas ele ainda é, comparado com a realidade que os brasileiros enfrentam hoje, comparado com a realidade que nós viemos, ainda nos parece ser um país perfeito, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os percalços, de todas as coisas negativas.
tudo que já se fala nas notícias, nas reportagens, para nós imigrantes ainda é um país perfeito, porque apesar de todas essas dificuldades, de todas essas mazelas, de todos os erros supostamente que existem, e toda a má distribuição de renda, ainda consegue se sobreviver, ainda se consegue viver em Portugal com essas condições negativas. O que no Brasil, infelizmente, hoje todos sabem das mazelas, do excesso de corrupção, da miséria instalada no país, da má distribuição de renda. É muito difícil. Então, eu digo, aqui em Portugal a gente ainda vive. No Brasil as pessoas sobrevivem, elas lutam para sobreviver diariamente, porque as dificuldades são imensas, são gigantescas, são muitas, são várias dificuldades, não existe uma só. E não são pontuais, são generalizadas as dificuldades do Brasil. Por isso que ainda as pessoas se planejam, por isso que ainda as pessoas têm um sonho, por isso que o objetivo maior das pessoas porque, querendo ou não, tirando ou vendo as dificuldades que se relatam, que se divulgam, ainda nos parece, ainda nos apresenta como um país perfeito. Graças a Deus. E que ele continue sendo, que ele continue aparentando, que ele continue nos dando retorno. Estou dizendo, trabalhadores, nós que trabalhamos, pagamos impostos, vivemos bem, civilmente, cumprimos todas as nossas obrigações legais, ainda é favorável. Pretendemos continuar por um bom tempo. Quer dizer, não temos prazos de validade aqui em Portugal. Acredito que todo mundo que chega em Portugal, que arruma um trabalho, que arruma uma casa, começa a entrar numa atmosfera diferente, respira algo diferente, respira tranquilidade, respira paz de espírito, respira segurança, respira o sentimento de que qualquer coisa que você precisa, você vai conseguir resolver aqui em Portugal, diferentemente do Brasil. Por isso que eu digo sempre, por quê? Por que trabalhar em Portugal e não trabalhar no Brasil? Porque vai muito além do salário. O brasileiro coloca na conta para vir morar em Portugal um pacote de benefícios mentais, psicológicos, principalmente quem tem filho. Eu não digo tanto quem é solteiro, mas as famílias que decidem vir para Portugal hoje, elas colocam em balanço educação, saúde, segurança, alimentação, vestiário, porque tudo isso é compensatório, tudo isso ainda consegue se fazer em Portugal recebendo salário. Quem dera um dia o Brasil, os brasileiros consigam fazer tudo o que a gente faz com salário mínimo aqui em Portugal, que os brasileiros futuramente consigam fazer a mesma coisa com salário mínimo no Brasil. Já estaria muita coisa resolvida. Já ajudaria muitas pessoas. Com certeza a realidade seria outra, a visão dos brasileiros seria outra. Se hoje o salário mínimo do Brasil conseguisse fazer com que os brasileiros tivessem e tenham a mesma coisa que a gente tem, que a gente consegue aqui com salário mínimo em Portugal, sem dúvida o país seria diferente. A impressão, a sensação seria diferente. Depois viria, claro, comparação com a educação, comparação com a saúde, comparação com a segurança, primordialmente a segurança. Eu acho que hoje em dia o que mais joga o brasileiro para fora do Brasil é o sentimento de impunidade, de insegurança, de incerteza. Você sai, mas você nunca sabe se você volta. E quem sai fica preocupado quem está em casa, esperando se vai voltar, que hora vai voltar. É uma incerteza. Por isso que os brasileiros vêm, por isso que os brasileiros fogem. Dá uma impressão de que estão fugindo, não é? Literalmente é fugindo do caos, é fugindo da incerteza, da insegurança, da impunidade, da falta de distribuição de renda, da injustiça, do desmazelo e do abandono. É isso que os brasileiros fogem. Por isso que os brasileiros, mesmo os que sabem que o trabalho aqui em Portugal vai ser mais difícil, ainda preferem pelas outras coisas que vêm em benefício. E mesmo aqueles que chegam e percebem que o trabalho não é igual, é muito mais duro, é muito mais difícil, tem que ter muita força de vontade para fazer aquilo que você imagina que você não iria fazer, ainda pensando racionalmente, ainda vale a pena enfrentar, ainda vale a pena sacrificar o lado profissional, mas ter paz de espírito, paz com a família, segurança, o sentimento de estar seguro, de estar num país seguro, de poder ir e vir. Por isso que eu falo para eles sempre, é isso que os brasileiros veem. Porque eles perguntam muito, o que é que os brasileiros veem em Portugal? Vê muita coisa boa. Às vezes vê coisas que vocês, infelizmente, não veem porque
é natural de vocês. Vocês já são natural do país. Quando a gente mora numa casa, a gente não vê os benefícios que ela tem. Só quem está de fora é que vê. Então, a mesma coisa é num país. A gente, quando é de um país, às vezes a gente não vê os benefícios, as coisas boas que ele tem. Só quem é de fora é que vê. Como diz o outro, a grama do vizinho é sempre mais bonita. Nesse contexto, nesse sentido que eu estou falando. É isso. O meu bate-papo com vocês era isso. Respondendo a pergunta de várias pessoas que perguntam por que trabalhar em Portugal e não trabalhar no Brasil. É por várias dessas razões que eu citei e por muitas outras. Que só quem não tem, mora no Brasil e passa a ter, que tem em Portugal, que entende a importância de estar. E entende quem quer vir. Que entende quem quer vir tentar. Mesmo que alguns não deem certo, muitos dão certo, mas vem e tenta. É isso que as pessoas fazem. Vamos tentar. Melhor do que ficar sentado, reclamando como será ou como seria se tivesse feito, é melhor logo fazer. Ou dá certo ou dá errado, ou pelo menos você fez. Pelo menos você levantou e fez alguma coisa. Por isso que a gente se levanta e faz. Por isso que a gente se levanta e vem. Por isso que muitos se levantam e vão. Sem saber se vai dar certo. O propósito, o objetivo é único, para dar certo, para viver uma vida melhor, uma vida tranquila, uma vida com um pouco de dignidade, que ainda se consegue alcançar aqui em Portugal. Portugal, a gente vive ainda com dignidade. Apesar do salário que reclamam os portugueses, justamente, claro, porque eles sabem das suas necessidades, das suas dificuldades, e eles sabem o que os políticos precisam e devem fazer. Então, claro que eles estão reclamando com a razão, o país deles, eles querem que melhore, e para a gente só tem que agradecer e desejar que fique bem. Não somente para nós, mas para todos os portugueses que desejam que Portugal seja um país mais justo, mais digno, mais decente, com salários mais suficientes. Para nós já é. Para nós muita coisa já é suficiente. É claro que se melhorar, é melhor para todos. Mas é isso que eu tenho para falar para vocês. Essa é a razão. Por que trabalhar em Portugal e não trabalhar no Brasil? Por várias razões que alguns desconhecem, mas poucos ou alguns podem ficar sabendo por esse meu bate-papo, como diz a Luísa, por essa troca aí de energia e de informação. Esse era o meu recado de hoje. Continua aqui firme e forte, e você aí, firme, forte, foco, força, fé e muita perseverança. Me segue aí, curte, comenta, é muito importante que você dê o like, é muito importante que você comente, que você mantenha o engajamento. Obrigado a todos que chegam, cada dia. É um prazer, uma satisfação, um privilégio estar com vocês. Um abraço e até a próxima. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's